A prisão temporária está prevista na Lei 7960 de 1989. Segundo Mirabete, ela poderia ser conceituada como uma medida acauteladora de restrição de liberdade de locomoção por tempo determinado, destinada a possibilitar as investigações dos crimes mais graves. É uma modalidade de prisão provisória, seria uma espécie de prisão provisória, adotando a prisão provisória como o gênero. A prisão temporária, ela tem um momento certo de ser realizada na persecução criminal. A persecução criminal sendo dividida em investigação criminal ou inquérito policial e ação penal, somente no primeiro momento, ou seja, no momento do inquérito policial, poderia ser realizada a prisão temporária, por uma limitação da própria Lei 7960. De que forma? Quem seriam os legitimados para propor a realização, a decretação dessa prisão temporária? Os legitimados seriam a autoridade policial através de representação ou o Ministério Público através de requerimento. Lembrando que a decretação de prisão temporária é cláusula reservada à jurisdição, ou seja, é uma cláusula de reserva jurisdicional. Somente o Poder Judiciário, somente o juiz poderia decretar a prisão temporária. Lembrando também que o despacho após ali o requerimento ou representação, o despacho deverá ser fundamentado pela autoridade judiciária e será feito no prazo de 24 horas. Esse mandado de prisão precisa conter algumas coisas para estruturar a sua formalidade. E quais seriam? Veja, ele precisa ser em duas vias, do qual uma das vias já serve de nota de culpa para o preso. Esse mandado vai conter o período que ele vai ficar na prisão ou sob o efeito lá da prisão temporária. E esse mandado também, veja só, ele vai conter o término lá, o dia em que ele vai ser posto em liberdade. E essa colocação do preso em liberdade independe de alvará de soltura. Existe um comando implícito de soltura, de libertação dele ao término do período de decretação de prisão temporária. Essa prisão temporária, ela possui alguns fundamentos ou requisitos. Seriam perigo in libertatis e o fumus commissi delicti. O artigo 1º da Lei 7960, ele comporta 3 incisos, que são os mais importantes para definir isso. O inciso 1 e o inciso 2 são situações, inciso 1 e inciso 2, são situações que vão determinar o periculum in libertatis. O perigo em manter aquele indivíduo livre, aquele indivíduo fora do cárcere. E já o inciso 3 da Lei 7960 vai comportar ou prever o fumus commissi delicti, para alguns chamados fumaça do bom direito, para outros lá o periculum in libertatis, o periculum in mora, né? Enfim, vindo lá do processo civil. Bom, o inciso 1 do artigo 1º, trazendo lá o nosso PIL, periculum in libertatis, vai dizer que ele, veja só, seria já uma primeira possibilidade, né? Ele poderia ser preso se for imprescindível para as investigações do inquérito policial. O inciso 2, se ele não tiver residência fixa ou não fornecer elementos suficientes para esclarecer a sua identidade. Tudo isso vai compor o periculum in libertatis. Mas nós temos também o fumus commissi delicti, que
ele se concentra ali no inciso 3, seria a fumaça do cometimento do delito, né? E essa fumaça do cometimento do delito vai se desdobrar numa relação de crimes. O inciso 3 vai se desdobrar numa relação de crimes. E esse rol, essa relação, essa lista de crimes, ela é exemplificativa ou ela é taxativa? Ela é... Como é que seria isso? Veja só, essa relação de crimes previstas no inciso 3, que vão no inciso 3 do artigo 1º, lá da Lei 7960, é justamente essa relação que vai permitir, ou que vai vamos dizer assim, amarrar a possibilidade de aplicação ou de decretação de prisão temporária. Lembrando, essa lista, ela hoje, por interpretação do nosso direito, ela está condicionada a uma lista não mais única, tá? A uma lista dobrada, ampliada. Essa lista, ela é somada a uma outra lista lá da Lei 8072 de 1990, Lei dos Crimes, que é a Lei dos Crimes Hediondos. O artigo 1º, o artigo 2º, veja só, crimes hediondos equiparados a hediondos, tá? O artigo 1º e o artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos vão trazer também lista de crimes hediondos, que eventualmente um ou outro crime aparece também lá, no caso do latrocínio, como é o caso da extorsão mediante sequestro, né? Aparece também na lista inicial lá da 7960, que é uma lei de 1989, a lei dos crimes hediondos de 1990. A lei dos crimes hediondos vem sendo ampliada, já a lei de 7960 não sofreu tantas mudanças, mas na interpretação, já na interpretação de alguns dispositivos e alíneas, né? Bom, então essa lista precisa ser dobrada, essa lista precisa ser, né, ampliada. Ela não se condiciona só aos crimes previstos lá no artigo 1º, inciso 3 da Lei 7960. Mas lembrando, né? Lembrando, aquela lista, aqueles crimes previstos no artigo 1º, inciso 3, são aqueles ali e não poderia aumentar mais do que aquilo em regra, porque nós estamos falando de uma lista, de uma relação de crimes taxativa. Não seria exemplificativa, seriam números clausulos, tá? E não números apertos. Então seria uma lista fechada. Seria uma lista fechada, podendo ser ampliada apenas com a lista dos crimes hediondos e, eventualmente, fazendo uma interseção entre alguns crimes da Lei dos Crimes Hediondos e a Lei 7960, que é a Lei de Prisão Temporária, que nada interferiria nisso. Mas mudaria alguma coisa nessa questão? Mudaria alguma situação? Cara, o prazo. Vamos lá. O prazo para a decretação de prisão temporária num dos crimes lá do artigo 1º, inciso 3, que não fosse hediondo, seria um prazo de 5 dias. Prorrogável por mais 5 dias, por igual período. Mas, veja só, se nós estamos falando de crime hediondo ou equiparado a hediondo, o prazo já será de 30 dias. Prorrogar para 30 dias. Então não é aquele prazo geral lá de 30 dias, ok? Uma outra situação também é com relação às correntes enfrentadas e adotadas lá na doutrina com relação à decretação dessa prisão temporária. Aqueles incisos, 3 incisos, 1, 2 e 3 do artigo 1º, eles sofrem interpretações diferentes na nossa doutrina, no nosso direito, se desdobrando ali em 4 correntes. Uma primeira corrente vai entender que, veja só, é chamada corrente cumulativa. Então são 4 correntes. A gente costuma chamar de corrente cumulativa, corrente alternativa, né? Corrente concomitante e a corrente lá dos incisos acumulados com a prisão preventiva. A primeira corrente, que é a corrente cumulativa, ela vai dizer o seguinte, precisa estar os 3 incisos, cumulativo porque eu preciso acumular os requisitos, os fundamentos do inciso 1 com o inciso 2, com o inciso 3, daí cumulativas.
A segunda corrente, nós vamos chamar aqui de concomitante. A corrente concomitante, ela vai dizer o seguinte: a corrente concomitante, elas vão coexistir, mas de que forma? O inciso 1 vai se conjugar com o inciso 3, o inciso 3 sempre aparecendo, tá? Que é a relação de crimes. O inciso 1 vai se conjugar com o inciso 3 e o inciso 2 com o inciso 3. Então seria assim, ó, inciso 1 e inciso 3 ou inciso 2 com o inciso 3, tá? Inciso 1 e o inciso 3 ou o inciso 2 e o inciso 3. Seria a segunda corrente. E a terceira corrente seria a alternativa. Para a corrente alternativa, qualquer um dos incisos já estaria suficiente para fundamentar. Então seria o inciso 1 ou alternativa, o inciso 2 ou, por isso alternativa, o inciso 3. Tranquilo? Para uma quarta corrente, seriam os 3 incisos, né? Seriam os 3 incisos, cumulado também com os requisitos lá da prisão preventiva, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Essa ficou bem distante, né? Mas qual seria aí a majoritária? Seria aquela do concomitante. A acumulação do inciso 1, né? Ele é imprescindível para as investigações do inquérito policial, né? E a relação dos crimes do inciso 3, ou o inciso 2, não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários para esclarecimento da sua identidade, cumulado com o rol do inciso 3. Tranquilo? Lembrando que essa relação ela é somada, ampliada aos crimes previstos lá na lei dos crimes hediondos. Um abraço a todos, fique com Deus.